Juventude de Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. E olha, gente, estamos tendo a honra de receber aqui nos nossos estúdios da Editora Betel o comentarista da lição, Pastor Marcos Flávio. Seja muito bem-vindo, pastor, e também recebendo os representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Welter. Seja muito bem-vinda. E estou falando dele, representando os rapazes, diácono Vitor Rangel. Seja muito bem-vindo. Muito bem, a nossa revista Conectar desse trimestre traz o tema Profetas Menores. E a lição de número 2 traz o título Oséias convoca o povo para o arrependimento. E já vamos fazer a primeira pergunta ao nosso comentarista da lição, pastor Marcos Flávio. Seja muito bem-vindo, pastor. Como se deu a convocação de Oséias? Obrigado, missionária Ana, Pai do Senhor, diaconisa Jennifer, diácono Vitor, Pai do Senhor de Juventude de Cristo. Em relação ao profeta Oséias, a sua convocação se dá no momento da infidelidade do povo de Israel em relação a Deus. Dessa forma, Deus chama o povo a um arrependimento. As consequências da infidelidade do povo de Israel fez com que Deus buscasse em Oséias, esse profeta, para que o povo pudesse entender a causa dos sofrimentos que o povo estava passando. Então a convocação de Oséias é bem interessante para que o povo se arrependesse e se voltasse para Deus. Então Oséias ele casa-se com uma prostituta para mostrar a infidelidade, né, como se fosse uma analogia de uma infidelidade do povo com o povo de Israel, com Deus. Então Oséias tem um relacionamento com Deus e uma chamada muito específica nesse sentido, né, para que o povo se voltasse para Deus e entendesse que precisava se arrepender de verdade dos seus pecados. Pastor Marcos, fale-nos a respeito do período em que Oséias exerceu a sua atividade profética. Obrigado, missionária Ana, pela pergunta. Então, o período que Oséias exerceu a sua atividade profética, a gente precisa entender que ele aparece durante uma prosperidade muito grande em Israel. É interessante que ele profetiza durante um longo tempo nos reinados do rei Osias, o rei Jotão, o rei Acais, o rei Ezequias de Judá e também o rei Jeroboão II, rei de Israel, né? Então, a tribo do norte e a tribo do sul. Ele pregou por uma nação muito próspera, porém a infidelidade que o povo estava vivendo era muito grande. O povo, devido à prosperidade, havia abandonado ao Senhor, o Criador. Então, o povo acabou com essa prosperidade trocando a adoração ao verdadeiro Deus por uma adoração falsa. Então, o profeta Oséias é levantado para resgatar essa verdadeira adoração ao Senhor, ou seja, deixar a infidelidade do abandono ao Senhor e voltar à fidelidade ao Senhor Criador. Essa é a convocação específica que Deus trabalha na vida do profeta Oséias. Uau, conectou? Lembrando que a Editora Betel disponibiliza o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, que são subsídios que vão facilitar os estudos da Palavra de Deus. E estamos aqui com o representante da Juventude de Cristo, o diácono Vitor Rangel. Seja muito bem-vindo. Vitor, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz do Senhor, Tianinha. A paz do Senhor, pastor Marcos. A paz do Senhor, Jennifer. A paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIL dessa semana, que é o Plano de Incentivo à Leitura, tem por tema Escravos dos Desejos. Jovens, nós sabemos muito bem como o diabo tem usado de astúcia para cada vez mais aprisionar pessoas, né, com imoralidades sexuais, levando-os por esses caminhos de prisão, de desejo, de prostituição, mas que nós possamos, né, como jovens de Cristo, cheios do Espírito Santo, levarmos cada vez almas para os caminhos do Senhor, para que possam viver essa liberdade que nós vivemos
em Jesus. E pastor Marcos, a juventude quer saber qual a ligação do casamento de Oséias com a nação de Israel naquele tempo. Obrigado, diácono Vitor Rangel. Essa ligação do casamento de Oséias com a nação de Israel se deu por uma infidelidade do povo de Israel com o Senhor. Então, o casamento de Oséias, né, todo o contexto que vai envolver essa história do profeta Oséias, de infidelidade como figuras antagônicas, podemos dizer assim, para denunciar de fato o pecado do povo, porque o povo havia abandonado ao Senhor. Então, o que a gente entende aqui é que como se o povo tivesse adulterado, tivesse deixado ao Senhor. E a Bíblia, em diversos momentos, a Bíblia condena o adultério, condena essa questão de infidelidade. Então Deus ele convoca o profeta Oséias para que Oséias venha a chamar o povo ao arrependimento e abandonar a infidelidade e voltar para o verdadeiro, vamos dizer, o verdadeiro noivo, o verdadeiro Senhor das suas vidas, que é o Deus Criador, não o que o povo vinha fazendo, né, pela questão de infidelidade, trocado o verdadeiro Deus por outros deuses. Então Oséias exorta o povo nesse sentido. Deus abençoe a juventude de Cristo. Uau, conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o livro subsídio do trimestre, Profetas Menores, História, Mensagem e Desdobramentos do Profetismo em Israel. Adquira agora mesmo o seu exemplar neste telefone que está passando na sua tela. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem temos mais um encontro para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe e até lá!